Pô, sacanagem, pausou aí. Voltando a galerinha aí, vamos ver o que vai dar, né? A Giovana perguntou... Você consegue repetir a sua pergunta, Giovana? Só para estar aqui no histórico de novo, que eu acabei iniciando outra live pra gente continuar a linha, né? Só que a Giovana falou, poxa, e as pessoas que têm tendência maior à obesidade, a desenvolver isso? São 3 a 4% da população, tá? O maior fator para desenvolvimento da obesidade e sobrepeso é essa troca calórica e de calor do ambiente comparado e também ao estilo de vida, né? De 3 a 4% da população mundial sofrem por excesso de gordura de maneira genética, interna, tá? Os outros 90 e tantos por cento são fatores ambientais e estilo de vida que ocasionam o excesso de gordura, tudo bem? Giovana, e claro que tendencia uma genética maior, só que ela tendência não é definição. Eu até falei isso essa semana em algum history meu, que não define se você não tiver o fator ambiental atrelado ao fator genético, tá legal? Então, resumindo, eu falei que o gasto calórico, por que é tão difícil sair da inércia? Aí entra uma questão hormonal, né? Você tem... O sistema endócrino é o nosso maestro, né? Conforme os nossos estímulos ambientais, ele resulta os nossos estímulos internos. Então, quanto mais estímulo inércio a gente dá no ambiente, mais estímulo inércio ele vai querer no ambiente interno. Exemplo, é aquele papo, quanto mais fica tempo parado, mais vai reduzir os hormônios da energia e mais vai se predispor a ficar parado. Um outro exemplo, quanto mais motivação, a motivação ela não sobe do 0 para o 100%, por exemplo, né? Você tem que, com o ambiente externo forçando com a disciplina, a gente sobe os hormônios da motivação, sobe os hormônios do entusiasmo e vai gradativamente, tem que ser de uma maneira progressiva e dinâmica. O maior erro da nossa população e da nossa sociedade atual são essas oscilações e não tem uma conduta linear progressiva. Mais alguma dúvida em relação ao processo de emagrecimento? Estou explicando a termodinâmica para vocês. O que é basicamente a troca de calor entre um ponto e o outro. Basicamente, quando a gente acumula bastante energia dentro do corpo, ela se resulta em uma matéria chamada gordura. Então a gente precisa de fazer de uma troca do ambiente externo pro ambiente interno. Claro que a genética influencia e a obesidade é causada apenas de 3 a 4% por fatores genéticos e metabólicos. Os outros 95% das pessoas que têm excesso de gordura ou não é causado pelo fator ambiental, estilo de vida, comportamento. Muitas das pessoas pensam que a minha obesidade, o meu sobrepeso é genético, né? Mas o que acontece? Na verdade é o comportamento que você herdou do seu pai. O exemplo, meu pai nunca foi acima do peso, ele se tornou acima do peso aos 40 anos através do estilo de vida dele e o hábito, né? Então ele acabou se tornando muito sobrepeso ou até obeso. Mas era a genética dele ou foi o fator ambiental que desenvolveu e que também foi transferido para mim e que se eu seguisse os padrões comportamentais dele, eu também seria uma pessoa acima do peso, né? Então muitas das vezes a genética não está relacionada ao sobrepeso não. Talvez os ambientes e o estilo de vida. Um exemplo, poxa, se você tiver um familiar, pai, mãe, que não gosta de fazer exercício físico, que se alimenta mal, que sai para restaurante o tempo inteiro, que tem um alto valor consumo calórico, não é a genética que está favorecendo ele ao sobrepeso, são os hábitos familiares e o estilo de vida que está ocasionando isso. Então muita gente pensa, minha família é acima do peso, eu também sou porque é genético. Talvez não, talvez é muito o estilo de vida dessa família, muita cultura familiar dessa família
que proporciona o sobrepeso comparado ao genética. Tá legal? Mais alguma dúvida, galerinha? Então não foquem no exercício físico, não foquem em atividade física no seu gasto calórico, foque o exercício físico como a dinâmica para outros tipos de benefício e foque o seu gasto calórico no seu metabolismo, porque o metabolismo é gasto passivo e não gasto ativo. Para você gastar calorias em atividade física e exercício físico, você vai precisar ser ativo. Já metabolicamente, o metabolismo basal, você não vai precisar ser ativo, você será passivo, né? Então muitas das vezes as pessoas extrapolam nos exercícios aeróbios para gastar 200 a 300 calorias a mais e acabam denegrindo a massa muscular, o que a longo prazo é muito ruim, porque 1 kg de massa muscular representa 50 calorias de gasto de metabolismo basal por dia. Então, se você perde essas 50 calorias vezes 365 dias na semana, aí a casa cai, porque você perde o seu gasto passivo, né? Aquele que não há necessidade da dinâmica. Mais alguma dúvida? Alguma dúvida, Aline? Vai falando aí que eu tiro todas as dúvidas. Sinto muito por ter caído a live, a gente ter perdido o fio da meada aí, dando meu conhecimento. Então eu expliquei o... Será que voltou? Voltou aí, abri a porta, ver se dá para melhorar um pouquinho. Acredito que voltou, né? Então eu expliquei um pouquinho mais sobre a termodinâmica, como é que funciona a troca de calor entre os corpos, entre o ambiente interno e o ambiente externo. Expliquei o que é o calor e as calorias, né? Nada mais é uma unidade de medida que mede o calor, são as calorias, né? E que é essencial para o emagrecimento, a troca de calor entre o ambiente interno e o ambiente externo. O que está acontecendo? Está tendo um desequilíbrio nessa troca de calor. Cada vez mais as pessoas estão expelindo menos calor do corpo e consumindo mais calor por dentro do corpo. Quando a gente consome muito calor, isso resulta em energia. Energia se caracteriza biologicamente como gordura, então por isso que está acontecendo bastante excesso de gordura, basicamente por essa falta de equilíbrio calórico, né? 95% dos casos e apenas de 3 a 5% são fatores genéticos e metabólicos, né? E eu expliquei também um caso de uma mulher básica entre 50 a 65 quilos, tá? Que tem um gasto calórico total de 2.000 calorias. Dentro dessas 2.000 calorias, 1.200 é responsabilizado por metabolismo basal, 400 por atividade física e 400 por exercício físico. Em percentual, 1.200 significa 60% do gasto calórico dela total. E isso é passivo. Ela não precisa fazer absolutamente nada, precisa ficar parado, né? Só que esses 1.200 poderia ser 1.100, poderia ser 1.000, dependendo se ela perdesse massa muscular. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a esse gasto passivo, porque é o nosso mais precioso para o resto da vida. A ideia é aumentar o nosso gasto passivo para a gente gastar calorias, trocar energia com o ambiente sem a gente precisar fazer absolutamente nada. Então, o maior erro das pessoas é o quê? Aumentar o gasto ativo com atividade física e exercício físico e automaticamente diminui o gasto passivo, que é o do metabolismo basal. Então, eu vou focar lá no aeróbio, vou gastar um monte de calorias, vou gastar 200, 300 calorias a mais no dia. Então, ela fez um gasto ativo, que ela demorou, realizou tempo, a atividade física para gastar isso, enquanto muitas das vezes pode estar denegrindo o seu gasto metabolismo basal de maneira passiva. Então, foquem no gasto passivo, aquele que você não precisa fazer absolutamente nada. Fica parado e seu corpo fica gastando por si só. Tá legal? Mais alguma dúvida aí? Vai me dando toque, eu quero me desafiar. Eu dei o meu exemplo, né? Com 20 anos eu tinha 1.200 de 1.400 de metabolismo basal. Com 30 anos, quase, né? Tenho 29, eu subi para 1.800. Poxa, como que você aumentou seu metabolismo desse jeito? 120, 240, aumentei quase 20%, né, meu metabolismo. Nossa, como assim? Isso não existe? Não, ganhando massa muscular, né?
Em 10 anos eu ganhei 8 quilos de massa muscular, ou seja, 0,8 quilos por aí por ano. E tem galera que tá querendo ganhar massa muscular em 3 meses, 8 quilos, né? Então é uma maneira sólida da gente ter esse metabolismo basal bem acelerado, né? Então de 1.200 eu subi para 1.400, de 1.400 eu subi para 1.800, 400 calorias a mais de maneira passiva, sem eu fazer absolutamente nada. Agora você pega essas calorias e multiplica 400 por 365 dias no ano, né? Tem muitas pessoas que fazem o caminho inverso, né? Tem 1.800, cai para 1.400, aí denigre mais ainda o metabolismo basal e tira mais ainda do seu gasto passivo. Quanto maior a nossa quantidade de massa muscular, maior será o nosso gasto passivo, né? O metabolismo basal. Exatamente. Isso porque o metabolismo basal, ele é constituído, a energia dele é de 50% a 70% massa muscular e 30% órgãos vitais, né? Por exemplo, dessa mulher de 1.200 calorias, 50% a 60% é musculatura, ou seja, de 600 a 800 calorias das 1.200 é a musculatura. As outras 400 a 600 calorias são as funções vitais do nosso organismo. Isso porque, um exemplo, enquanto a gordura gasta 2 calorias para a gente manter ela ao longo de 24 horas no nosso organismo, o músculo gasta 50 calorias, ou seja, gasta 25 vezes mais do que a gordura só para ter aquele gasto passivo no nosso organismo. Então vamos dar um exemplo. Se você ganha 3 kg de massa muscular, 50, 50, 50, 150 calorias de metabolismo. Então de 1.200, esse indivíduo já vai para 1.350. Poxa, 150 calorias por dia não é nada, né? Eu posso comer alguma coisinha e aconteceu e não prestar, né? Só que 150 calorias multiplicado por 365 dias no ano de gasto passivo resulta num gasto a mais no organismo de 54.000 calorias, né? O que você precisa fazer de gasto ativo para gastar 54.000 calorias? Coisa pra dedéu. Aline, como eu sei a quantidade de calorias do meu organismo? É tanta conta que minha cabeça tá. É exatamente, por isso que profissionais estudaram 3, 4, 5 anos para otimizar esse lado, né? Dois caminhos, né? 2 profissionais. O profissional de educação física que faz avaliação física e o profissional de nutrição que também faz avaliação física, né? Eles conseguem, através da bioimpedância, identificar esse metabolismo basal. E também tem outros cálculos de maneira indireta, né? Se você falar o peso, a altura, a gente consegue saber aproximadamente, estimadamente o metabolismo basal, né? Uma pessoa entre 55 a 65 quilos, a 70 quilos, tem um metabolismo basal aproximadamente entre 1.000 a 1.200 calorias, tá? Uma pessoa, por exemplo, um bodybuilder, aquele Eduardo Correia, né? Para vocês verem a importância da massa muscular dele. O Eduardo Correia, com 120 quilos de músculo, ele tem um metabolismo basal de quase 5.000 calorias. É coisa pra dedéu. Então viram a importância da musculatura responsável pela gasto passivo, ou seja, para aquele cara engordar, ele precisa comer no mínimo 5.000 calorias por dia, de tanta massa muscular que o bichinho tem, né? É coisa pra dedéu. Já uma pessoa que, um indivíduo que tem 120 quilos, só que não tem massa muscular na sua composição, dos 5.000 já deve cair para 2.500, 2.100. Então, entender a percepção do quanto é importante a massa muscular para o gasto passivo do organismo, deu para solucionar a dúvida aí, Aline? Espero que tenha entendido. Então, ó, galerinha, mais 5 minutinhos de live, ok?
vou explicar, mas quem tiver alguma dúvida, vou fazer todas aos domingos, entre 7 a 8 horas da noite, conversar alguma coisa, sempre trazer algum conhecimento um pouquinho mais específico para vocês e tentar ajudar da melhor maneira possível esse quebra-cabeça gigantesco do emagrecimento, né? O emagrecimento não é fácil como vendem, envolve vários fatores, né? Inclusive, eu até critiquei os profissionais que vendem facilidade porque estão tornando um exército de pessoas frustradas no processo de emagrecimento, porque é complexo, precisa encaixar cada peça num fator e num tempo e num horário determinante, né? Curiosidade, como essa galera do cinema consegue ganhar massa em pouco tempo? Na verdade, ela não é tão pouco tempo, né? Elas provavelmente têm um acompanhamento profissional muito mais eficaz, né? Devem unir mais de 20 variáveis no caminho de hipertrofia e isso otimiza e potencializa o ganho de massa muscular. Claro que muitas das vezes tem os fatores ergogênicos, né, os fatores farmacêuticos, mas tendencialmente essas pessoas do cinema, elas têm uma estrutura melhor para adquirir massa muscular, né? E outra, é a profissão deles, então caramba, ou ganha massa muscular, ou é demitido, ou não faz o papel, ou não atua naquela profissão, né? Então quanto mais variáveis tiver direcionadas à hipertrofia, por exemplo, mais rápido será o resultado, né? Então, exemplo do cinema, sei lá, posso falar 20 variáveis, 20 fatores essenciais para o processo de hipertrofia. Essas pessoas tenha essas 20 totalmente alinhadas e causa o processo de hipertrofia mais rápido, oticamente, né? Quer dizer, suplementação é um fator na suplementação, só que é um fator lá na frente, né? Tem o fator step 1, tem o fator step 2, tem o fator step 3, tem o fator step 4, né? Não adianta utilizar o fator step 8 se você não tiver o fator step 1, ok? Mais alguma dúvida aí, galerinha? Espero ter ajudado vocês no processo de emagrecimento. Expliquei o que é termodinâmica, o que é calor, o que é calorias, o que é energia, o que é metabolismo basal, o que é atividade física, o que é exercício físico. Está tendo muita má interpretação desses conceitos, né? O que é mais importante, o que é menos importante, né? Lembrando que o processo de emagrecimento é algo extremamente complexo, e não é fácil, então cuidado com as pessoas que vendem emagrecimento de maneira fácil, que essas pessoas estão criando um exército de pessoas frustradas no processo de emagrecimento. Já tentaram fórmulas mágicas, conceitos milagrosos, caminhos fáceis, e isso está desenvolvendo uma característica emocional de frustração em pessoas que buscam emagrecimento dessa maneira mais fácil. Cuidado nesse caminho porque é muito complexo, eu posso falar que envolve mais de 30, 40 fatores. Não é metodologia mágica, não é pozinho mágico, não é nada disso mágico que vai fazer emagrecer. Você tem que listar uns 30 fatores aí e tentar balancear esses fatores no processo de emagrecimento. Tá legal, galerinha? Espero ter ajudado vocês. Todos os domingos, entre 7 e 8 horas da noite, estarei aqui e vamos dialogando, vamos quebrando as dúvidas, todos os mitos e todas as verdades. Gostaram do meu cenário? Esse é o meu cenáriozinho. Achei bacana, então vamos ver se vai rolar coisa boa aí nas próximas semanas. Vou tentar encaixar uma live durante a semana. Então, deixa eu ver aqui, ó. Tem um livro que estou lendo sobre emagrecimento. E ele bate um pouco na informação que tudo é termodinâmica e que basta balança calórica em déficit para emagrecer. O déficit calórico, a balança calórica, ele é o step número 1. Você vai emagrecer, é o primeiro fator, com certeza, né? A troca de calor. É o fator número 1. Mas dentro do fator número 1, como é que você vai querer emagrecer? Você vai querer emagrecer com saúde ou você vai querer emagrecer sem saúde? Porque você pode emagrecer comendo McDonald's, só que você vai por emagrecimento sem saúde e perdendo massa muscular. Então aí o step 2 vem a qualidade das calorias, né? Que são calorias cheias ou calorias vazias, que tem no meu e-book.
você pode ver, a gente pode se comunicar que eu posso te passar o meu e-book para explicar o Step 2. O Step 1 é o déficit calórico. Se você focar no déficit calórico, você já vai ter o emagrecimento tranquilo, porque ele é o fator número 1 realmente. Só que o segundo fator é o Step número 2, calorias cheias ou calorias vazias. Se você vai para as calorias vazias, você vai emagrecer de maneira não saudável. Se você vai pelo déficit calórico com calorias vazias, você vai pelo emagrecimento saudável e mantendo a massa muscular. Então são várias ramificações, tá? Aí o step número 3, que eu posso adiantar para vocês, é a divisão correta dos macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, né? Se você não dividir de maneira correta os macronutrientes, você não vai alimentar a sua célula 100%. Alimentando ela parcialmente, você causa envelhecimento. E não alimentando nela, você causa células cancerígenas, né? Mas se você define os macronutrientes de maneira correta, você vai se tornando cada vez mais saudável. Ele investe muito na explicação da insulina. Ótimo, vou ler sim. A insulina vai nas calorias vazias, né? Nos alimentos de calorias vazias, que danifica inclusive o processo de massa muscular. Quero ler esses e-books. Opa! Você é adepto a favor do jejum? Eu não vou dar essa opinião aqui porque a live é sobre princípios básicos, né? A ideia é estruturar vocês nos princípios básicos e depois falar de princípios, estratégias avançadas, esses conceitos da ciência que estão achando muita coisa. Então, a ideia é conexão. Acho que vai dar ruim, né? Tá baixo aí, voltou? Então, em relação ao jejum intermitente ou jejum, sei lá das quantas, tem formentações científicas que são bons, né? Mas precisa ter outras coisas estruturadas por trás dele, né? Não adianta fazer... Eu, inclusive, vou dar um exemplo de um aluno meu médico, um puta médico por sinal, falou que eu tô fazendo jejum intermitente junto com a dieta cetogênica. Aí eu falei, tá, legal, bacana. E qual a sua ingestão de calorias? Pô, não contei isso, não sei. Legal, você tá envolvendo o step 10, só que você não faz e não ajustou o step 1 no processo de emagrecimento? Tá, e o que você tá comendo da dieta cetogênica? Eu como salada com maionese e calabresa. Falei, poxa, bacana, né? Isso porque você é médico, né? Você viu, você teve uma interpretação da ciência, uma narrativa do que você quis, só que faltou alinhar o conhecimento na ordem e no momento certo, né? Cuidado com dietas avançadas. Por isso que eu quero educar vocês com Step 1, Step 2 e Step 3, porque isso se chama emagrecimento sustentável. Quando a gente sustenta a base, fica muito mais fácil de a gente levar o emagrecimento para o resto da vida, né? Quando você tenta estratégias 10, estratégias 11, estratégias avançadas, você consegue o emagrecimento até mais rápido do que a base, só que você não suporta por muito tempo. Já aconteceu isso com vocês e eu tenho certeza disso, né? Tentar estratégias lá avançadas até conseguir um resultado, mas num curto espaço de tempo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até um mês, até um ano você consegue se manter magra. Mas o que é um ano comparado à sua expectativa de vida, que é 70, 80 anos? É curto prazo. Então, cuidado com essas estratégias avançadas. Mais alguma dúvida, galerinha? Já me estendi um pouquinho, adorei falar com vocês. Bem bacana, expliquei a termodinâmica, contagem de calor. Mais um, acredito que foi um tapinha na cara de leve hoje, né? Mas quebrei alguns mitos, esclareci algumas verdades.
Vocês precisam tomar cuidado para não ser muito enganado aí. Não perca 5 quilos no meu método eficaz de treinamento e foque, ganhe trícepesinhos fazendo esse exercício e desenvolva o abdômen fazendo esse método milagroso. Cuidado com essas propagandas, porque é da mentalidade para chamar atenção para comprar um produto, né? Mas aqui eu, como professor, eticamente estou tentando escapar vocês dessas armadilhas aí, entender todo o processo e focar na base 1, base 2, base 3, para ter um pouquinho mais de conhecimento e saber filtrar as informações na minha área de nutrição e educação física. Beleza? Então, quem quiser tirar um printzinho, só tirar aí, vou dar um aloha, vários surfs aqui, vral. E muito obrigado pelo comparecimento. Entrou mais gente hoje, cada domingo. Chame as pessoas que têm dúvidas do processo de emagrecimento. Questionem aqui, que eu vou tentar falar todas as narrativas sem maneiras tendenciosas. Tá legal, galerinha? Então por hoje é só, tem que montar mais alguns treinos hoje da Jéssica, da Giovana e eu mando bala. Aldo, espero que tenha gostado aí, tenha solucionado suas dúvidas e a gente vai se falando. Beleza? Vai deixar gravada? Vou deixar gravada. Infelizmente cortou o início, né? Mas vou deixar essa segunda parte gravada. Galerinha, uma boa noite para todos e vejo vocês no próximo domingo. Aloha!